Escolha uma única coisa na sua vida e siga nela até o fim. Sério, não pense em outra coisa. Vamos para mais um dia do nosso Diário Estoico. Hoje é dia 3 de abril e a gente vai falar um pouco sobre como é estar enganado e dividido. A gente começa com uma reflexão do Sêneca que diz: as circunstâncias são o que nos engana, tem de discernir entre elas. Abraçamos o mal antes do bem. Desejamos o oposto do que desejávamos antes. Nossas preces estão em guerra com elas mesmas e nossos planos com eles mesmos. Nossa, cara, esse começo é muito bom. Presta atenção nesse final. Nossas preces, ou seja, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente deseja, estão em guerra com elas mesmas e nossos planos com eles mesmos. Então presta atenção que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Ryan segue com a reflexão exemplificando algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Uma mulher diz que quer conhecer um bom rapaz e se casar, no entanto, ela passa todo o tempo cercado de idiotas. Um homem diz que deseja encontrar um excelente emprego, mas não se deu ao trabalho de se qualificar para ele. Executivos tentam seguir duas estratégias diferentes ao mesmo tempo e ficam chocados quando nenhuma delas dá certo. Todas essas pessoas, assim como muitas vezes acontece com nós, ou seja, você e eu, estão enganadas e divididas. Lembra daquilo que a gente começou falando, que é um perigo para a sua vida. Como disse certa vez Martin Luther King Jr., há uma espécie de guerra civil em curso em nós mesmos. Ou seja, uma guerra civil dentro de nós, na nossa própria vida. Uma guerra dentro de cada indivíduo, entre o lado bom e o mal da sua alma. Nossa, cara, isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está falhando nas nossas decisões porque a gente fica em conflito com nós mesmos. A gente tá toda hora pensando, pô, e se eu seguir esse caminho, mas se der errado eu já tô seguindo com outro. Pô, se eu trabalhar nessas duas coisas ao mesmo tempo, e eu já falei pra vocês várias vezes, você tem que escolher uma única coisa e focar naquilo até você ter um desfecho. Seja esse desfecho bom ou ruim, você precisa que uma coisa tenha um desfecho para você começar a fazer outra. Você não precisa largar a primeira só entra em segundo plano. E aí o Ryan fecha a reflexão dizendo: os estoicos dizem que essa guerra é geralmente um resultado de nossos desejos conflitantes, maus julgamentos e pensamentos tendenciosos. E aí presta atenção nisso. Não paramos e nos perguntamos: ok, o que eu realmente quero? O que estou buscando aqui? Se questionando sobre a nossa vida. Se fizéssemos isso, perceberíamos os desejos contraditórios e incongruentes que temos. Então, pararíamos de agir contra nós mesmos. Cara, isso aqui é muito bom. Porque a gente não para refletir o quanto certos pensamentos, o quanto certas decisões prejudicam a gente de inúmeras formas. Principalmente quando essas decisões são completamente incongruentes. São decisões conflitantes. Então, voltando, por exemplo, da moça, uma moça diz que quer conhecer um bom rapaz e se casar, no entanto, ela passa todo o tempo cercado de idiotas. Pensa você diz que quer largar um vício, mas fica o tempo todo andando com viciados. Você diz que quer ser rico e fica o tempo todo andando com gente pobre. Você diz que quer mudar de vida, mas você não se move para mudar as condições do seu ambiente. Então você tem que parar de se dividir, parar de ser enganado sobre as ações que você toma, achando que sua vida vai ter um resultado diferente, porque se você seguir dessa forma, ela simplesmente não vai. E aí, chegando no final, eu gosto muito dessa última reflexão que diz: não paramos e nos perguntamos, ok, o que eu realmente quero? Então, cara, como que você vai saber se você está dividido em alguma coisa se você não sabe para onde você está indo? Como que você vai saber se você está dividido em alguma coisa se você não sabe o que você quer da sua vida? Se você não sabe qual que é o seu objetivo, se você não sabe por que você acorda todos os dias, se você não sabe por que você trabalha, por que você gasta energia, o que você realmente quer? Porque quando você tem um objetivo claro, você tem um motivo simples, motivo direto, cara, não tem como você ficar dividido. Porque todas as vezes que você olha para uma coisa que é contra o seu objetivo, você nega aquela coisa. Você não topa aquela coisa não te satisfaz. E você sabe que aquilo não te satisfaz. Pô, eu tô há, sei lá, uma semana, e aí vindo pro exemplo pessoal, cara, eu tô há uma semana tipo pensando, pô, faz tempo que eu não jogo nada. Faz tempo que eu não tenho um joguinho no celular, faz tempo que eu não abro um RPG, alguma coisa. Só que toda vez que eu abro alguma coisa, a minha cabeça buga e eu fico pensando, pô, eu podia estar fazendo um vídeo pro TikTok. Eu escolhi produzir conteúdo, eu escolhi agregar valor para as pessoas. Por que eu não tô fazendo isso agora? Isso não é loucura, aquele pessoal hiperprodutivo que abre mão das coisas e não sei o que. Não, cara, eu só não quero. Eu cheguei num ponto em que eu olho assim e falo, cara, eu não quero fazer outra coisa, eu não quero largar isso daqui me dá prazer, isso daqui me dá mais vontade. Por isso que quando você decide, você não se engana, você não tem essa incongruência, você não tem um pensamento dúbio, você simplesmente segue numa linha só.
E aí a gente segue para a última pergunta que o Ryan fez no final, que é: o que estou buscando aqui? Cara, por que você está correndo atrás do que você está correndo? Qual que é o seu motivo final? Me perguntaram hoje nos comentários, eu até respondi: pô, mas por que você trabalha no que você trabalha? O que você está procurando? O que você quer fazer aqui? Qual que é o seu objetivo de vida? O que você está buscando no fim das contas? A gente já entendeu que você trabalha com isso, você gosta do que você faz, mas o que você está buscando no final? Onde isso daí termina? E eu acho que isso é muito importante para garantir que você está decidido em fazer uma coisa que vai realmente mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas. Então é isso por hoje, dia 3 de abril, falando um pouco sobre divisão, sobre por que você tem que estar focado. Cara, não se engana, não se coloque em um ambiente que é contra aquilo que você está buscando. Pensa muito bem sobre o que você quer fazer. Vamos repetir a reflexão do começo? As circunstâncias são o que nos enganam. O exemplo que eu dei, pô, se você não quer ser um cara viciado, não fica perto de viciado. Se você não quer ser um cara pobre, fica longe de quem quer ser pobre, de quem abre mão de tudo. Você tem que discernir entre as coisas, igual disse o Sêneca no começo. A gente abraça o mal antes do bem, porque o mal é fácil, o mal é simples. Você simplesmente abraça um vício, abraça uma preguiça, abraça uma facilidade, porque o bem é complicado de chegar lá. E desejamos o oposto do que desejávamos antes. Pô, você começa uma coisa, surge uma coisa mais legal, você vai para outra coisa. Aí surge uma coisa mais legal, você desiste e vira para outra coisa. E você fica nesse vai e vem infinito sem escolher uma coisa só. Porque você fica toda hora desejando uma coisa nova porque você não se decidiu. E por fim, nossas preces estão em guerra com elas mesmas. E nossos planos com eles mesmos. Quando você conseguir encontrar paz nas suas preces e nos seus planos, a sua vida vai mudar da água por vinho. Não tem como dar errado. É simples. Não tem como dar errado. É isso pro dia de hoje, dia 3 de abril. A gente se vê amanhã, no dia 4 de abril, para mais um dia do nosso desafio estoico. Falei pra caramba hoje.